Eu sou Irene e esta é a nossa nona aula do curso bíblico cronológico. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Você conseguiu ler os capítulos 4 e 5 de Gênesis? Leu quantas vezes da última aula até agora? Vamos relembrar alguns pontos do estudo anterior, certo? Disse Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Estando lá, o que aconteceu? Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Mais tarde, o Senhor pergunta a Caim: onde está seu irmão Abel? E ele responde: não sei, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Caim não mudou sua atitude em relação ao seu pecado, nem em relação a Deus. Podemos ver que ele não se arrependeu. E disse o Senhor: quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Caim saiu da presença do Senhor. Observe isso, Caim saiu da presença do Senhor e foi morar em outro lugar. A ideia que eles tinham naquela época é que Deus estava num só lugar. Então ele saiu dali e achou que ia ficar no lugar onde Deus não o visse, né? Vamos então à parte do estudo de hoje, entendendo por que Abel foi aceito por Deus e seu irmão Caim não foi aceito. Nós podemos saber o pensamento de alguém? Sim, às vezes podemos saber. Como? Pela sua atitude, o que a pessoa faz. Então, a gente sabe mais ou menos o que a pessoa pensou pelo que ela fala, pelo que ela faz. Então, como era o pensamento de Caim? Ele pensava: o meu jeito é muito melhor do que o que Deus sugeriu. O que Deus sugeriu do sacrifício? Um animal. E o que ele achou que poderia fazer? Oferecer o que ele tinha lá, né? E ele pensava: eu creio que minhas obras, o meu jeito de fazer as coisas vai resolver. Deus vai aceitar. Ele também pensou que não aceita fazer sacrifício, sangrar um cordeiro. Eu não vou fazer isso. Por que eu sei que ele pensou isso? Porque ele não fez. Ele sabia que era isso, mas ele não fez. Também sabemos que ele não confiava na promessa do libertador. Por quê? Porque o libertador viria à base de uma promessa de que Deus tinha feito e um exemplo que Deus fez lá no jardim, quando ele mata o cordeiro, que o libertador seria uma pessoa inocente, como aquele cordeiro era inocente. E quanto a Abel, como é que ele pensava? Abel tinha consciência que tinha nascido separado de Deus, desligado de Deus. E Abel, ele também acreditou no plano que Deus disse que tinha para trazer as pessoas a se religarem a ele, que era através da semente da mulher. Lembra lá de Gênesis 3,15, que nós estudamos naquele dia? Então, o sacrifício de um cordeiro derramando sangue era o que Abel admitia, pelo fato dele admitir que era pecador, ele faria aquilo, como realmente ele fez, e assim ele estava demonstrando que estava esperando o libertador. Caim e Abel, esses dois irmãos, nos fazem pensar sobre dois tipos de pessoas. No mundo vai ter sempre dois grupos de pessoas, você pode observar. E Caim e Abel nos lembram pessoas que vão adorar a Deus conforme os seus próprios pensamentos. Eu vou adorar a Deus, eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro. E
outro tipo de pessoa, e esses irmãos também nos fazem lembrar, é aqueles que vão adorar a Deus da maneira que Deus tem dito, que aceita a nossa adoração. Observe em Hebreus 11, o verso 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício. Não foi Abel quem teve a ideia de sacrificar animal. De quem foi essa ideia? O primeiro sacrifício de animal foi feito pelo próprio Deus, lá no jardim, para, com a pele dele, do animal, cobrir a vergonha de Adão e Eva. Caim e Abel, observe que eles tinham muitas coisas bem semelhantes. Eles tinham os mesmos pais, eles fizeram rituais e cerimônias parecidos na hora que eles foram fazer o sacrifício. Eles nasceram, os dois nasceram separados de Deus, porque quando eles nasceram, Adão e Eva já tinham pecado, e todos os descendentes de Adão e Eva nasceram pecadores, separados de Deus. Eles nasceram fora do jardim. Caim e Abel nasceram fora do jardim. Caim e Abel ofereceram sacrifícios e Caim e Abel receberam a palavra de Deus, a orientação de Deus. E qual era a grande diferença entre eles? A grande diferença estava na sua fé. Observe que Hebreus 11, 4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim e alcançou testemunho de que era justo. Em Gálatas 2:16 diz: temos crido em Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras, pois pelas obras ninguém será justificado. Em Gálatas 3:6 diz assim: Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. É evidente que pelas obras ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Lá em Gálatas 3:11 diz isso. E em Romanos 3:22 diz: a justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Em João, no 1 João 1:7 diz: porque o sangue de Jesus Cristo, em João 1:7 diz, né? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Porque pela desobediência de um homem, todos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Justos pelo quê? O sangue de Jesus Cristo nos justifica diante de Deus. E em Hebreus 9, verso 22, diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O castigo pelo pecado é a morte. Dar dinheiro não pagará pelos nossos pecados. A nossa obediência não pagará pelos nossos pecados. Todo pecado será castigado por Deus. Deus mesmo planejou o meio para as pessoas se chegarem a Ele. O homem só pode chegar-se a Deus de acordo com o plano que Ele já estabeleceu. Abel, ele confiava no que Deus dizia, mas estava morto. Caim estava vivo, mas Caim não dava crédito à palavra de Deus.
E lá no jardim Deus fez uma promessa de mandar o libertador. O que Deus iria fazer para cumprir aquela promessa? Deus daria um outro filho a Adão. E este seria como Abel. No capítulo 4, verso 25, diz assim: Adão e sua mulher tiveram outro filho. Ela disse: Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel. E pôs nele o nome Sete. Sete também nasceu pecador, separado de Deus. Mas como Abel, ele também confiava na promessa de Deus de enviar o libertador. Deus estava provendo a vinda do libertador como havia prometido lá no Jardim do Éden. Aquele que pode, o único que pode religar o homem a Deus. Deus se importa com os pecadores. Porém, ele castigará todo pecado. Nada pode impedir o seu plano. Deus castigará todo pecado, mas ele preparou um lugar eterno junto dele para todo pecador que confiar no seu filho. Adão, ele foi pai de outros filhos e filhas. E Adão morreu com 930 anos de idade. Nós estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Vamos antes entender o significado de algumas palavras dentro do contexto bíblico. E isso vai ser muito valioso para a compreensão do nosso estudo. 4 palavras que você precisa saber o significado dentro do contexto bíblico. Arrependimento, quer dizer, mudança de pensamento, mudança de atitude. Eu mudo minha maneira de pensar, eu mudo minha maneira de agir. Isso quer dizer arrependimento. Outra palavra é fé. O que é fé? A própria Bíblia dá uma descrição do que é fé. É algo que não se vê, não se sente, mas a gente espera com toda convicção, com toda certeza. A terceira palavra que você não pode esquecer o significado dentro do contexto bíblico é a palavra misericórdia. Misericórdia quer dizer Deus não nos castigar como nós merecemos. A quarta palavra é graça. Há pouca compreensão do que é a palavra graça. Dentro do contexto bíblico, a palavra graça quer dizer a bondade de Deus para as pessoas que não merecem. Estamos, então, já finalizando nossa aula de hoje. O que você pode aprender com a história de Caim e Abel? Tem algo novo que você descobriu? Por que Deus aceitou Abel e a sua oferta, mas rejeitou Caim e a oferta dele? Você sabe de alguma coisa que alguém possa fazer para pagar pelos seus pecados, os pecados que já cometeu? Porque Deus deu aquele outro filho, o Sete, a Adão. Cada pessoa pode escolher seu próprio meio de se religar a Deus? Pode um homem resolver de alguma maneira o problema do seu pecado? Por quê? Nosso próximo estudo,
nós vamos começar no capítulo 6 de Gênesis. Eu sugiro que você dedique tempo lendo os capítulos 6 e 7 de Gênesis antes da nossa próxima aula. Leia em versões diferentes, se for possível, leia várias vezes, tá bem? Então, muito bom estar na sua companhia e até a nossa próxima aula.